Beto Lucerna tiveram essa direção que começou no mês de novembro e teve a direção de dar continuidade nesse primeiro domingo de dezembro para finalizar. Um assunto que a gente conhece, sempre ouve falar, quem é da igreja sabe o quanto o pastor Beto Lucerna ministra nessa área. E 3 domingos eram poucos, amém? Eu acho que até 4 é pouco também. Mas aprove para hoje nós estarmos encerrando, e você que está aqui vai receber mais da parte de Deus, você e sua família. E nós teremos um momento de imposição de mãos para toda a família. Amém? Pastor Beto Lucerna. Aleluia. Bom dia, gente. Graça e paz, amém? Quantos estavam aqui na formatura? Que coisa linda, hein? Eu tive vontade de fazer o rema de novo. Mas nós estamos muito felizes por mais uma etapa vencida, né? E a gente vai continuar, porque nós estamos crendo para um número bem maior do que nós tivemos esse ano. Amém. E eu creio que o desejo de Deus é esse mesmo. Está escrito na palavra, né? Que o desejo dele é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. E o rema é uma grande ferramenta que Deus usa para que a gente possa ser aperfeiçoado na palavra. É certo que não é tudo, não é todo o conhecimento, mas é aquele despertar para que a gente possa entender quem somos, o que temos, o que podemos no Senhor, e descobrimos esse caráter de Deus tão maravilhoso, que é um caráter de amor. Amém? Então, gente, nós, como o pastor David falou, né, há 3 domingos atrás começamos a ministrar sobre família, e esse é um desejo que nós temos há tempo. A gente vai estar marcando também para que a gente possa estar de fato sempre falando sobre esse ponto. A gente tem percebido e tem conversado muito, não só conversado individualmente, eu e Lucerna, como também visto nas televisões e visto dentro das igrejas, o que o inimigo ele tem feito em relação à família, né? Ele tem atacado ferozmente em todos os âmbitos. Quando não é no relacionamento marido e mulher, é relacionamento de pai e filho, né? É relacionamento de parentes. E a gente tem visto que muitas famílias têm sido esfaceladas, destruídas por tantas coisas que têm acontecido. E queridos, nós precisamos estar sendo molhados pela palavra, para que a gente possa estar blindando a nossa família. Amém? E o tema, o pessoal ainda está ajeitando aí o som, amém? E o tema que a gente optou, né, escolheu para nesses 4 domingos está falando para você foi construídos para durar. Diga, construídos para durar. Para durar. E eu me lembro que no primeiro domingo Lucerna ministrou só, estava de serviço, estava de plantão. No segundo domingo eu estava ministrando também só. E me lembro que foi justamente 2, 3 dias depois que houve aquela situação lá em São Paulo, onde uma coluna se deteriorou e uma parte do viaduto desceu em torno de 2 metros, e ali ficou tudo parado. Eu até me lembrei de dizer que não ficou parado só naquele lugar, por causa daquela rachadura, por causa daquela edificação que foi feita e que não foi dada a manutenção correta, não foi feito talvez com o material correto, talvez foi superfaturado, talvez foi com materiais que não eram o melhor possível, o traço do concreto, o ferro, não sei, a gente não teve um estudo sobre isso. O fato é que houve um rompimento dali, e aquele viaduto desceu, e por quilômetros houve reflexo. Não foi só no lugar do viaduto. Quilômetros atrás, carros, veículos, pessoas, condutores tiveram muitos problemas. Por quê? Porque o local ficou interditado, não se podia passar por lá, teve que se fazer uma outra manobra dentro de uma avenida, em um espaço onde passa muito carro o tempo todo, e todo mundo teve reflexo e teve prejuízo. Eu digo, queridos, com relação à família não é diferente.
A gente casa para durar mesmo, para não acabar. E a própria palavra diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o desejo de Deus, único e exclusivamente. A perfeita vontade de Deus é que a família, ela seja realmente, ela aconteça para durar, para não acabar. Amém? E para isso nós precisamos colocar os ingredientes da palavra, para vivermos de fato desfrutando de uma família construída no alicerce, construída na rocha. E nós, pensando sobre isso, sobre esse período, a gente resolveu fazer uma analogia, não é? E falamos disso. Eu só estou dando umas pinceladas. Eu quero que Luciana conclua o que nós vamos falar nessa manhã, e para depois a gente estar orando por você como família. Mas a gente está dando essas pinceladas. Alguns não vieram todos os cultos, ou alguns vieram só alguns. Mas eu, de antemão, quero te dizer que essas ministrações, elas estão acessíveis no YouTube. Você pode depois colocar lá e escutar, porque a gente faz realmente uma analogia e uma construção. Me lembro que nos 2 primeiros domingos nós só resolvemos a questão de terreno, só limpamos o terreno, fizemos a terraplanagem, né? A gente aí construímos o muro, dissemos a importância de um muro para uma construção, não é? De você cercar aquilo. Lembro que dei o exemplo de um terreno que meu pai tinha, que não estava cercado nem murado, e foi invadido, e ele teve um aborrecimento, e a polícia teve que ir lá, teve que tirar os invasores. E aí, na analogia, nós dissemos: precisamos, como família, construir um muro na nossa vida, na nossa casa, não é? Individualmente e coletivamente, para que o inimigo não invada, porque a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Amém? E a melhor forma de fazermos com que o inimigo não entre na nossa casa, na nossa família, é nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. E a Bíblia diz: ele fugirá de vós. Amém? E aí a gente falou sobre 7 pontos. Eu gostei desses 7 pontos, porque 7 é o número perfeito, né? E a gente falou de seleção do terreno, e falamos da questão de um terreno inclinado ou não, né? Preparação do projeto, documentação necessária. Falamos da instalação de terraplanagem, da água, da energia elétrica. Falamos da construção do muro, construção dos alicerces, colunas e alvenaria, a construção do telhado e a cobertura. Esses 3 pontos ainda estamos para concluir, mas são pontos cruciais, importantíssimos, não é? Que nós fizemos dessa analogia para nós como família. A questão do muro, falamos de oração, a importância da oração, a importância da palavra, da confissão da palavra dentro de casa. Temos que ter muito cuidado, queridos, porque é dentro de casa que nós vamos mais manifestar, ou seremos desafiados a manifestar o fruto do Espírito. Andar em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Não é fácil, mas com Deus é. Naturalmente, eu digo a você, amados, não é. E mesmo espiritualmente, se não estivermos cheios da palavra, cheios do Espírito, sabedores de como nós devemos nos posicionar diante das afrontas do diabo, deixa eu te dizer, amado, mesmo dentro da igreja, ele vem afrontar a nossa vida. O diabo não tem medo de mim e de você, queridos. Ele tem medo daquele da quem nós servimos. Ele tem medo de saber que existe o maior dentro de nós. E o maior medo do diabo é se a gente descobrir isso e andar nesse entendimento da presença de Deus na nossa vida. Porque uma vez que a gente tem consciência dessa presença de Deus na nossa vida, amado, não tem como o inimigo continuar tripudiando. Ele perde todo o seu poder. Ele perde toda a sua condição. Por quê? Porque nós começamos a descobrir e entendemos que Ele está embaixo dos nossos pés. Amém? E aí, dentro de todo esse questionamento, a gente chegou a falar, começamos o último domingo a falar de alicerce. Foi quando a gente começou de fato a construir a nossa casa. Depois do muro, depois da documentação pronta, e aí nós fizemos analogia quanto a todos esses pontos. E aí viemos do alicerce e falamos aquela passagem dos 2 fundamentos, que foi o próprio Jesus que disse com relação ao homem prudente. E a gente pode fazer a família prudente, a analogia desse homem englobando toda a família prudente.
é aquela que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? A rocha é Jesus, a rocha é a palavra. Se nós estivermos firmes na palavra, estabelecidos na palavra, fincados na palavra, queridos, por mais que circunstâncias se levantam, todas elas, uma por uma, vão caindo por terra. Amém? E a gente permanece inabalável. Até porque circunstâncias se levantam, mesmo numa família firmada na rocha. E foi isso que Jesus falou. Ele disse que o homem prudente é o que edifica a sua casa sobre a rocha, e mesmo vindo a tempestade, ele vai permanecer inabalável. Ou seja, nenhum de nós, estamos isentos de qualquer tipo de circunstâncias contrárias contra a nossa vida. Agora, a gente pode estar estabelecido em Deus, e mesmo diante das afrontas do diabo, a gente permanecer inabalável. Amém? Falamos alguns pontos desses alicerces. Falamos sobre a questão de perdão, sobre a questão de amor. Lucerna vai entrar com mais afinco nessa área, e outros pontos mais. Então eu quero que nessa manhã eu vou te deixar com Lucerna, nesse período. Ela vai concluir essa ministração, e depois nós vamos estar orando por você como família. Eu creio que algo do Senhor vai ser transmitido para a tua casa. Eu creio, amados, que a tua família, a tua casa, os teus filhos, o teu cônjuge, nunca mais serão os mesmos. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo o jugo. E existem jugos que precisam ser despedaçados. Querido, chega de tanta afronta do diabo contra as famílias do Senhor. Nós precisamos nos posicionar como família de Deus. Nós precisamos nos posicionar como a menina dos olhos de Deus, entendendo que o Senhor, Ele está o tempo todo batendo na porta da nossa casa, pedindo para que entre e faça morada. E eu quero lembrar você que essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, onde diz que o Senhor está à porta batendo, e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Eu quero dizer que essa passagem foi falada para a igreja. Então isso significa, amados, que mesmo nós que já temos o Senhor na nossa vida, no nosso lar, todos os nossos entes sejam do Senhor, aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, se tornaram novas criaturas, isso não isenta de nós estarmos impedindo de Deus agir na nossa vida em determinadas áreas. E eu te digo, queridos, do jeito que nós estamos vivendo, eu fico questionando por que é que diante de uma refeição dessa que o Senhor quer dar à igreja, isso não está entupido. Porque com certeza absoluta, amados, o diabo, de uma forma ou de outra, está invadindo e atrapalhando o crescimento de muitos de nós, para não dizer de todos. Porque certa vez o irmão Reagan, ele foi abordado por uma pessoa, pedindo para que ele orasse por ela, para que o inimigo não mais a tentasse. Lembra desse episódio? Tem vários livros do irmão Reagan. E ele disse: está certo, irmão, eu vou orar para que você morra. E ela ficou com raiva do irmão Reagan. E o irmão Reagan foi e explicou: querido, não tem como, aqui na terra o diabo ele vai sempre te tentando. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que nós somos nós, porque diz assim: tendo em vista uma grande testemunha, grande multidão, né, de nuvem de testemunha, né, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É a Bíblia que diz, Hebreus capítulo 12, temos que nos desembaraçar. Somos nós, queridos, que muitas vezes estamos enrolados, estamos embaraçados com as distrações do mundo e com os pecados também, com as tentações que se levantam. Está lá, está escrito, nenhum está isento. Mas somos nós que nos desembaraçamos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente vem contra a nossa vida. Ou seja, diariamente se levanta tentações para querer nos tirar dos planos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. E é por isso a importância de momentos como esse,
E, queridos, se houve uma direção de falarmos nesse tempo sobre esse tema tão importante, é porque nós precisamos ouvir. Deus não desperdiça as oportunidades, e nós precisamos estar abertos para receber mesmo do Senhor. Amém, gente? Então, que você, de fato, ao longo desse tempo, se depois você quiser ficar ruminando, escutando ou assistindo pelo YouTube essas ministrações, eu lhe aconselho a você fazer isso. Livros maravilhosos sobre família, ministrações que você pode encontrar também no YouTube ou em qualquer outra seara, CDs e tal, sobre esse tema, até que você saiba ser um guardião da sua casa e da sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quer ficar aí? Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Fica aqui. Então, quando foi se falado e foi se estudado sobre a questão do alicerce, Beto, ele compartilhou aqui com vocês o versículo base que se explica o que é essa base, o que é esse alicerce, né? Porque se nós fizermos as outras partes, todas bem feitas, mas se não fizermos o alicerce, por mais que o muro tenha sido feito, por mais que o terreno tenha sido bem escolhido, por mais que o projeto ele tenha sido bem feito e ter sido contratado um bom arquiteto, um bom engenheiro, mas depois que se estabelece todas as coisas, e quando vai para a base, quando vai para o alicerce, não é feito da maneira como é para ser feito, o que é que aquela casa ou aquele edifício o que é que ele vai passar? Ele vai correr um dano, ele vai correr o risco de cair. E quando lá em Lucas capítulo 6, do versículo 46 a 49, que diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou a alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Deus nos chama como pessoas individualmente e como família, como um todo, para sermos pessoas bem construídas, bem ajustadas, para que quando os vendavais eles vierem contra nós, contra as nossas vidas em particular, ou contra as nossas famílias, e eu digo, se vem contra as nossas vidas, vai terminar atingindo as nossas famílias, porque a nossa família, ela é reflexo, muitas vezes, das nossas vidas dentro dela, ou naquilo que nós somos e nos comportamos, ou naquilo que nós recebemos daquele contexto familiar. Mas a Bíblia diz que aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, ela é uma pessoa que está bem construída, que está bem alicerçada. Esse alicerce está diretamente proporcional à prática da palavra. Tudo aquilo que nós estamos conversando aqui, mostrando na palavra o que é que nós precisamos fazer, se não houver a prática, não vai existir uma boa construção, um bom alicerce. Você pode adquirir todo o conhecimento sobre família, você pode ler todos os livros sobre família, você pode ouvir todas as pregações sobre família, mas se você não decidir praticar aquilo que você tem conhecido, não tem como a sua casa estar bem construída ou ficar bem construída. O alicerce é a prática da palavra. Agora, o que é que eu preciso praticar? Então, Beto, ele trouxe para vocês domingo passado algumas colunas, alguns alicerces que eles precisam ser levantados ou estruturados para que a família funcione. Então, é necessário que haja comunicação. Então, se uma família ela não se comunica, se ela não conversa, não é estar discutindo, brigando, mas se ela não está se comunicando, aquela família, ela não está andando na prática da palavra, que é num quesito de comunicação, de diálogo e, consequentemente, não vai estar sendo bem construída. A gente também falou sobre as funções da hierarquia. Deus estabelece uma hierarquia na família. Como é que deve funcionar uma família? Onde é que entra
Deus, onde é que entra o marido, onde é que entra a esposa e onde entram os filhos. Se a gente troca essas ordens, descumprindo as orientações que a palavra de Deus nos dá, sobre como nós devemos nos posicionar. Tá ruim, Elson? Tá não? Pois tá certo. Como a gente deve se posicionar na nossa função. Eu não posso querer ser o marido da casa, o homem da casa. E Beto também não pode ser a mulher da casa. Ele tem que ser o homem, o pai, o esposo. E eu tenho que ser a mãe e a esposa. Se essas funções elas são invertidas, se os filhos eles quiserem mandar na casa, essas funções elas vão estar invertidas e consequentemente a casa que a gente quer, bem construída, ela não vai estar. Porque uma casa bem construída é aquela que pratica aquilo que a palavra de Deus nos diz. Também nós estudamos sobre a questão do respeito. Os filhos precisam respeitar os seus pais, os pais precisam respeitar os seus filhos, os maridos precisam respeitar suas esposas e as suas esposas precisam respeitar os seus esposos. Se não houver respeito dentro de uma casa, não está havendo prática da palavra. E eu vou ser bem repetitiva para você sair daqui com isso bem, como diz meu esposo, bem indelével no seu coração, bem marcado, gravado no seu coração. Eu quero ter minha vida bem construída, eu quero ter minha família bem alicerçada, bem construída, porque quando os vendavais vêm, elas não irão derrubar. O que é que eu preciso fazer? Praticar a palavra. Praticar a palavra. Naquilo que Deus me chamou, num contexto de comunicação, de respeito, de hierarquia. Sem respeito, amados, essa família, ela não vai estar bem estruturada. Amém? Você está aqui ou já foi para casa? Um outro ponto é a compreensão. Quando a gente entende a importância de, num relacionamento, se ter compreensão, muitas coisas ou muitos problemas, eles serão diminuídos. Os maiores problemas que se acontecem num relacionamento familiar ou num relacionamento entre amigos, no trabalho ou em igreja, é a falta de compreensão. Porque a gente sempre vê o nosso mundo, se não tivermos cuidado, a gente vai estar sempre vendo o nosso mundo com o nosso ângulo, pelo nosso ângulo. Então eu vejo o que eu estou passando, o que foi falado para mim, o que foi refletido para mim, sem compreender porque é que o outro agiu daquela forma. Então a compreensão, ela tem um peso grande nos relacionamentos familiares. A gente precisa, amados, compreender a educação que o outro teve. Eu não estou dizendo que você precisa aceitar, ou que isso pode lhe dar respaldo para que você não venha a mudar. Entende? Mas a gente precisa compreender que nós estamos num processo de mudança. Ninguém muda do dia para a noite. Você passou uma vida sendo educado de uma forma. Você passou uma vida sendo orientado de uma forma. Aí quando se casa, quer que outro, ou você quer se comportar de uma maneira diferente. E quando vai conhecendo a palavra, se depara com a palavra te instruindo como você deve se comportar. E você olha para você e você diz: eu não amarro nem o cadastro naquilo que eu estou vendo aqui. Mas o importa é que você está se expondo. O primeiro pré-requisito para que você mudar é você se expor à palavra que tem o poder para te mudar. Se não há exposição, não tem como haver mudança. Se você não se expõe ao espelho, você vai sair de casa com o cabelo assanhado, com a roupa amassada, porque você não se expôs a algo que pode te mostrar ou apontar o que precisa ser ajustado. Se você está com uma ferida no seu corpo, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, e se você não expõe isso ao médico, você não vai usufruir do tratamento que está disponível através daquele médico. Por quê? Não é porque o médico ele não quer tratar, não é porque o médico não tem interesse de livrar dessa ferida ou dessa enfermidade, mas é simplesmente porque você não expôs isso para ele. Então, para mudarmos, a primeira coisa que nós precisamos é nos expor à palavra de Deus. E quando nós nos deparamos à palavra de Deus, ela serve como espelho para as nossas vidas. Passamos a observar o que precisa ser mudado. E a gente começa a observar o que o outro precisa mudar, o que um filho precisa mudar, o que um esposo ou uma esposa precisa mudar, o que nós precisamos mudar. Mas tem que haver algo chamado
paciência. E compreensão e paciência, amados, andam juntos. Eu preciso ter paciência com o Beto. Ele precisa ter paciência comigo. Nós precisamos ter paciência com os nossos filhos. Andar em paciência. Nós já temos paciência. Amém? Paciência está dentro do fruto do Espírito que está disponível para nós. Mas a gente precisa andar nisso. Por que é que a gente cria uma ilusão que quando nós casamos, o nosso casamento vai ser tipo de filme, aquele que o homem vem no cavalo branco, né? E a mulher vem correndo bem linda, né? Com os cabelos bem bonitos. E ela muito com a pele boa e muito... Por que é que a gente idealiza ou pensa que família e casamento está relacionado a isso, né? A pessoa acorda já muito bem bonito, sem mau hálito, sem cabelo assanhado, com a cara bonita, né? Com aqueles roupões chiques, andando por dentro de casa. Não é assim, não. A realidade não é essa, não. Sabe aquelas figuras que se colocam no Instagram, que coloca assim, expectativa, realidade. A realidade é outra. Não estou dizendo com isso que você é para andar de todo jeito dentro de casa. Mas a realidade é outra. A realidade é que você entrou numa família com uma bagagem e o seu cônjuge entrou com uma outra bagagem. E os filhos, eles são um conjunto da bagagem do pai e da mãe. Você reclama tanto do seu filho, mas se você prestar um pouquinho atenção, ele é um pouquinho de você e um pouquinho do seu pai, um pouquinho do seu esposo, da sua esposa. Porque quem criou? Som? Quem criou? Né? Então eles carregam. É o quê? Deixa eu sair da televisão. Está no YouTube, viu? Peraí. Eu ainda não fiz o curso com a mulher do futuro presidente, não. Para saber Libras, né? Eles querem que eu entenda o que eles estão falando. Não aprendi ainda não. Tenho até vontade, mas não. Esse ou esse? Esse. Pronto. Que ele faz assim, esse mesmo, com a mão assim. Eu entendi que era esse, né? Então, vamos voltar para cá. Som. Já entendi. Então a gente entra num contexto familiar assim. E se não houver compreensão? Se eu não entender, como o Beto falou, porque eu não vi, mas eu vi no YouTube. Se eu não entender que às vezes a maneira como ele fala comigo é porque ele aprendeu com o pai dele. Se eu não vou aceitar. Mas se eu não compreender que ele não tem como mudar da noite para o dia, porque afinal de contas ele foi criado daquela forma. Ele não foi criado, o pai falando assim, venha cá, querido. Ele não foi educado, criado assim, né? Ele não foi educado assim, bem, vem cá, bem, né? Ele não foi, a gente acha até bonito, mas não foi. Então ele com o pai dele assistindo futebol, quem estiver de longe pode ter certeza, vai chamar a polícia, porque vai dizer, está tendo briga aí. Mas não é briga, eles conversando sobre futebol. Aí ele se casa e vem conversar comigo como ele conversa com o pai dele. Aí dá certo? Aí por outro lado, eu fui criada, né, de uma forma em que se o marido desse um grito, a mulher dava 2. Aí pronto, você imagina o choque que começou a dar, né? E quando ele veio falar comigo, como ele fala com o pai, aí eu disse, olha, eu não sou Dona Creuza, né, para entender essa linguagem, né? É minha forma. Aí Vitor diz a mesma coisa. Vitor diz a mesma coisa. Eu não estou brigando, é meu jeito de falar. Eu digo, pois trate de mudar esse jeito. Quando ele era menor, eu dizia, porque senão eu quebro seus dentes.
né? Por isso ele fez odontologia. Porque ele pensou, né? Se mãe ia quebrar meus dentes, eu já sei fazer minha dentadura. Mas, irmão, se a gente não tiver compreensão, como é que fica? Aí a gente pinta, né, um quadro, molda e quer engessar o outro no nosso padrão. Não funciona. Tem que haver compreensão, mas também tem que haver desejo de mudança. Isso não significa, não justifica a sua maneira que foi criada, porque pau que nasce torto não precisa morrer torto. Muitas coisas de que eu levei para o início do meu casamento, da minha criação, muitas coisas eu já mudei. Tem outras que ainda estou no processo, mas já mudei um bocado. Por quê? Porque eu vi na palavra que aquela minha forma de agir não tinha nada a ver com as instruções da palavra. E para minha família ser bem ajustada, tem que haver mudança, tem que haver prática daquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Foi falado também sobre perdão. E um relacionamento sem perdão, por que precisa ter perdão? Porque eu tenho uma boa nova para te dizer. Você vai errar. O seu cônjuge vai errar. Os seus filhos, eles irão falhar com você. E se o perdão ele não existir, não tem como essa família ser bem ajustada. Perdão faz parte também da prática da palavra. Afinal de contas, a oração modelo, Jesus, ele nos ensinando, ele disse assim: perdoai, como é, gente? Vocês não sabem não a oração do Pai Nosso? Bora lá. Ai, as nossas ofensas, assim como nós. Como é? Então, porque se perdoardes, perdoando-os, eu vou ler aqui, ó. Mateus 6, do 9 ao 15. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí a gente quer o outro, quer o perdão do outro. A gente quer que o outro seja rápido para nos perdoar. Mas quando é para a gente perdoar o outro, parece que a conversa muda. Mas não pode se haver dois pesos e duas medidas. Se eu quero perdão, eu preciso perdoar. Se você entrar no relacionamento, você que solteiro ou que casou agora, ou que está casado, se você entrou no relacionamento, no casamento, e achar que nunca o outro vai errar com você, eu tenho uma outra boa nova para te dizer: você está enganado. Numa hora, um motivo ou outro, ele ou ela vai poder vir errar com você. E aí é onde entra o perdão. Perdão não é esquecer o que o outro fez. Porque esquecer o que o outro fez, o nome disso não é perdão, o nome disso é amnésia. Amém? Perdão é você lembrar de tudo aquilo que o outro fez com você e aquilo não doer mais. Amém? Um outro ponto, eu já estou encerrando. Nós estamos estudando sobre o alicerce para um relacionamento, uma família ser bem estruturada, bem construída. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1 ao 8, eu vou ler na Bíblia a mensagem. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros. Deixa eu ler do início. 1 Coríntios capítulo 13, vou ler a partir do versículo 1. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangindo de uma porta enferrujada. Você pode falar muito bonito. Você pode até falar a linguagem dos anjos. A Bíblia diz que se não tiver amor, se a nossa vida não manifestar amor, não vai passar de uma porta rangindo enferrujada. O que é uma porta rangindo enferrujada? Só faz barulho. Outra versão, a versão original é como um sino, né? Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, não tiver amor, não serei nada. Dê um glória a Deus.
Pois é, tem que ser muito glória a Deus mesmo, viu? Você já pensou? Se eu pregar a palavra de Deus, revelar todos os mistérios, se eu tiver fé a ponto de falar para aquele monte, erga-te e vai para o outro lado, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, eu sou uma pessoa muito... Porque as pessoas, elas acham que caridade é igual a amor. Mas nesse versículo nós entendemos que caridade não tem nada a ver com amor. Uma pessoa, ela pode ser caridosa e ainda assim não está andando em amor. Olha o que a Bíblia diz. Se eu der tudo que tenho aos pobres, ou seja, se eu fizer uma caridade, está comigo? Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, for uma pessoa caridosa, e ainda for para a fogueira, como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Não importa o que você diz, não importa o que você crê, e não importa o que você faz. Sem amor, a Bíblia diz, você é uma pessoa falida. Não é sério isso, irmãos? Se não estivermos andando em amor, somos pessoas falidas, fadadas ao fracasso, fracassadas. O amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem, o amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. E talvez a gente lê tudo isso, e eu já ouvi pessoas falarem assim, mas isso é Deus, isso é o amor de Deus. Mas aqui, amados, foi escrito para nós. Quem pode se dar para o outro, quem pode ajudar o próximo, quem pode ser caridoso aqui na terra, somos nós. Aqui foi escrito para a igreja, porque diz que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Aqui não está relatando que é Deus que precisa agir dessa forma. Aqui está sendo relatado que somos nós que precisamos agir dessa forma. Porque Deus, Ele já é o próprio amor. Amém? Agora, a Bíblia diz lá em Romanos que o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações. Quando a gente lê tudo isso, nunca podemos dizer, eu não consigo amar dessa forma. Porque quando nós falamos isso, estamos dizendo, o amor de Deus não está em mim. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus está em mim, o amor de Deus está em você. Quando nascemos de novo, Deus, ele derrama do seu amor, ele tem derramado do seu amor no nosso coração. Agora, andar nesse amor requer renúncia. Andar nesse amor é deixar o orgulho de lado. Andar nesse amor é você deixar de olhar para você e olhar para o outro. E às vezes isso dói. E não é confortável. Mas quando a gente quer que o outro ande nesse amor para a gente, nós somos rápidos em cobrar. Antes de você cobrar desse amor do outro para você, ande nesse amor para com o outro. Eu queria que fulano me amasse, igual como está escrito em 1 Coríntios 13, 1 ao 8. Comece você. Amém? Um outro alicerce, o principal é Jesus. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
aquilo que eu estava falando desde o início. Se fizermos tudo aquilo que for necessário para se ter uma família estruturada, mas se não tem a prática da palavra, se Jesus não estiver, Jesus é a palavra. Se Jesus não estiver envolvido, nada a gente vai poder fazer. E para encerrar, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Quando nós fazemos todas as partes de uma construção e as paredes elas foram levantadas, o alicerce foi feito, as colunas foram levantadas, as paredes, chegamos no telhado. E aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu vou compartilhar com você. Algumas pessoas, elas às vezes estão passando por situações difíceis nas suas casas, nos seus relacionamentos familiares. E elas, por já estarem envolvidas de uma certa forma na igreja, elas não pedem ajuda. E o telhado, eu posso fazer um paralelo e te mostrar que esse telhado pode ser comparado a uma cobertura que toda família precisa ter, que se chama cobertura espiritual. Quando uma pessoa ela tem essa cobertura, ela pode, nos momentos difíceis, recorrer a alguém que pode lhe aconselhar, que pode lhe instruir, que pode talvez abrir seus olhos em algo que você não está conseguindo enxergar. Porque quando a pessoa está no olho do furacão, ela não consegue enxergar outra coisa que não seja o furacão. Nada ao redor dela, quando ela está no olho do furacão, nada ao redor dela ela consegue enxergar. Mas quem está de fora, aleluia. Quem está de fora, que não está dentro do furacão, pode enxergar. Então não deixa para procurar ajuda. E aí cobertura espiritual se trata do pastor. Pessoas já nos procuraram. Pastor Lucerna, a gente não te procurou antes porque vocês são muito ocupados. A gente nunca procurou porque vocês são ocupados demais. Não tem uma pessoa que me procurou para pedir ajuda, e ao meu esposo, que não teve o suporte e não teve o conselho. Nós somos ocupados exatamente ajudando pessoas. Tem a parte da igreja, mas o nosso maior tempo que nós nos dedicamos é ajudando pessoas, aconselhando. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há verdadeira sabedoria. A sabedoria, há uma unção, amados, que não é a pessoa Roberto Palhano e Lucerna, não é a pessoa pastor Jorge Cleide, pastor Idalmo Libna, pastor Lenils, Karina, David, Karen, Pedro Paulo e Jane, Jurandir, Carla, Marcelo e Janaína. Não é a pessoa, é a unção que está na pessoa, que Deus ele dá para a pessoa. Então a gente precisa considerar essas coisas. Está precisando de ajuda, está precisando de conselho. A tua família precisa de uma cobertura. E eu digo, nem é somente para conselho, mas serve também como proteção. Quando você considera a unção pastoral, você está considerando uma cobertura que está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Algumas igrejas, elas chegam a pregar até contra isso. A gente já tem uma cobertura espiritual que é Deus, mas aqui na terra, essa cobertura espiritual, Deus, é representada por homens e mulheres de Deus chamados nos ofícios específicos. Amém? Então nós encerramos, nós vamos orar por vocês, pela família de vocês. Teria muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas guarda isso no teu coração.
Às vezes, quando a gente está passando por dificuldade familiar, a gente abre o nosso coração fazendo a unha. Mulher sabe o que é isso. Abre o nosso coração no salão de beleza. Homem, ele é mais reservado. É difícil o homem estar expondo seus problemas, né? Alguns eles chegam a expor, mas às vezes não é tão comum. Mas as mulheres, elas têm uma facilidade de exporem, de estar expondo seus problemas, aquilo que elas estão passando. Mas elas nunca procuram aquela pessoa que poderia dar um conselho, dar palavra para ela. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa semana teve algumas chuvas bem fortes, né? Principalmente na região do Sudeste. E algumas ruas ficaram alagadas, veículos foram tragados, pessoas foram tragadas. Tem uma cena de um homem querendo segurar uma bicicleta, não é? E aquela água forte, aquela correnteza levou para um lugar, e ele foi encontrado depois a quilômetros, já morto. Uma família também, acho que era uma avó e uma criança. E ontem eu estava vendo uma reportagem no jornal, e depois da chuva ficou muita lama. A água subiu, estava tudo inundado, um campo de futebol, uma casa de festas, algumas lojas, e o pessoal dando entrevista dizendo que perderam tudo da lojas de roupa, que perderam tudo. E quando a chuva parou, a água baixou. Mas depois que a água baixou, ficou um resultado, um lamaçal. Tudo cheio de lama. E as paredes daqueles ambientes, todas elas marcadas até o nível que a água deu. E com certeza haverá um trabalho, não é, para aquilo ser reposto. Mas diante de tudo aquilo, mesmo que o que tinha dentro foi levado, muita coisa ficou perdida, e as paredes ficaram marcadas, mas as casas ficaram preservadas. Pode ter acontecido na tua caminhada, ou pode estar acontecendo na sua caminhada, alguma situação como essa, de uma grande chuva que veio, uma grande tempestade que se formou, e a tempestade ela até parou, a chuva até diminuiu, mas lá você está vendo as marcas. E muito do que nós falamos nesses dias, talvez você tenha se identificado com alguma dessas coisas. Mas eu quero te dizer que essas marcas, elas não precisam permanecer. Amém? É necessário que a gente faça alguma coisa. E aquelas pessoas começaram no mutirão se juntar, e eles começaram a tirar aquela lama, um rodo, o material que podiam tirar. E eles estavam tirando, e eles estavam pegando aquilo que não prestou mais e jogando fora, porque o que não presta mais não é para ser guardado, é para ser jogado fora. Tem coisa na nossa família que é para ser jogado fora, não é mais para estar guardando. Mágoa não se guarda, porque mágoa, uma vez guardada, traz dano até levar à morte. Tem muita gente nesse exato momento que está em um estado de depressão, sem poder se levantar de uma cama, ou está dentro de um hospital, num leito, por mágoa que nutriu no coração, raiz de amargura, e que causou danos terríveis a ele. Chegou o tempo da gente tirar todo esse lamaçal. Chegou o tempo da gente contratar o pintor dos pintores, Jesus. Chegou o tempo da gente dar um upgrade na nossa família. Nada melhor do que um final de ano, né? Para que a gente possa ajeitar a nossa casa, fazer a manutenção que ela precisa fazer, trocar algumas lâmpadas que estão queimadas, dar uma pintura naquilo que está feio, para que todos que passem de longe olhem e contemplem e digam: que casa bonita.
Eu quero dizer, amados, que as pessoas precisam olhar para nós e dizer: que família abençoada. E o que Luciana falou, amados, tem no final agora, eu quero só ratificar sobre essa questão do telhado. Eu me lembro que ao longo desses 9 anos que vamos fazer aqui, algumas pessoas chegaram a sair da igreja. Eu disse, eu acho que num desses domingos eu falei, mandando um WhatsApp, que estavam saindo por uma direção, não era por uma direção do Espírito, porque quando é uma direção do Espírito, amado, Deus se responsabiliza e coloca no lugar bom e abençoado. Aqueles que me procuraram e chegaram e disseram, um deles uma vez, há uns 5, 6 anos atrás, era porque estava se abrindo uma igreja nova aqui, e tem gente que vai por moda, né? Modismo. Você não vive por modismo, você vive guiado pelo Espírito. Uma igreja que começou com 1000 membros. Como é que uma igreja começa com 1000 membros? 200 de um, 300 de outro, 100 de outro, 1000 membros. E ele chegou, e a única coisa que eu disse foi: eu só não negocio o que você aprendeu aqui. Se você tem esse desejo de ir para um outro lugar, é porque você não me vê mais como uma cobertura para a tua vida, como um mentor, como alguém que pode influenciar você. Mas não deixa que a palavra que você recebeu nesse lugar, ela saia da sua vida. 1 mês e meio depois, esse casal voltou chorando. Graças a Deus que na época eles voltaram, e o orgulho não consumiu eles, para que eles permanecessem no erro. Mas, amados, como Luciana falou, mentorear, cobertura. Eu sou pastor, e como pastor, há um coração de pastor que se entristece por muitas vezes saber, ver, antever, já ver além daquilo de decisões erradas que pessoas tomam, sabendo claramente que a pessoa vai falhar, mas simplesmente faz. E uma boa parte permaneceu no orgulho. E amados, uma boa parte da primeira divisão que houve nessa igreja, hoje, como família, não estão mais nem na igreja, se desviaram e se separaram, por não considerar uma cobertura, por ter suas razões, seus achômetros, um entendimento distorcido, ou um desejo que não é um desejo de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão e nem de divisão, muito pelo contrário. E amados, se nós não tivermos de fato esse cuidado, sabe, de nos juntarmos, nos unirmos, nos ajudarmos, quase todos os dias, queridos, eu vou repetir, quase todos os dias, chega ao meu conhecimento e ao conhecimento de Lucena, problemas de pessoas na nossa igreja que estão passando por situações de família, de relacionamento. Está errado, amados, com a palavra que a gente tem recebido, com o alimento que a gente tem recebido, com a escola como o Rema que nós temos tido. Mas mais de 70% da nossa igreja, membros, já tem o Rema, tem conhecimento, sabe onde procurar, tem pessoas que possam auxiliar. Queridos, não guarda o teu problema, não tenta resolver sozinho se você não tem estrutura espiritual, emocional. Nos procura, a gente serve para isso mesmo. Estamos aqui para servir vocês. O nosso trabalho é servir a vocês, não é vocês servirem a nós. Somos nós que Deus chamou para servirmos você, para que a tua família avance, cresça.
Não adianta, amados, individualmente eu crescer e a minha família se esvair. Não é crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando. A vereda do casamento do justo também tem que brilhar. A vereda da família do justo também tem que brilhar. Amém? Precisamos entender isso. Família nasceu no coração de Deus. E porque nasceu no coração de Deus, é o que mais o inimigo quer destruir. Mas ele não vai conseguir. Somos os guardiões da nossa casa, da nossa família. E eu digo, mas nós somos os guardiões de você como família nessa igreja. E nós não vamos deixar o inimigo destruir a sua vida. Quanto a depender de nós, vamos estar sim, a tempo e fora de tempo, ministrando palavras sobre família. Talvez daqui a alguns meses estamos falando a mesma coisa, e alguém disser, mas pastor, está lembrando a mesma coisa, construído para durar. É, amado, porque Paulo diz que ele não tinha problema nenhum de falar as mesmas coisas. Importa você estar seguro, importa a sua casa estar segura, fortalecida, firmada, alicerçada no Senhor e na palavra. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto elas estiverem louvando aqui ao Senhor, nós vamos estar orando por você como família. E eu tenho certeza, amado, há 3 semanas atrás o Senhor, na hora que eu estava ministrando aqui embaixo, eu me vi, a gente orando por você como família. Vai acontecer alguma coisa na tua vida. Aleluia. E ontem eu comecei a estudar sobre um assunto, e eu não poderia, tem tudo a ver com família também, eu não poderia sair daqui sem compartilhar isso com você que serve na igreja local. Essa palavra, todas as pessoas que estão aqui, elas podem pegar para elas, mas especificamente para você que serve na igreja local, que serve na obra do Senhor. O serviço na obra de Deus não tira a sua responsabilidade de servir a Deus. Eu vou tentar te explicar de uma maneira mais simples. O nosso serviço na obra de Deus, o nosso tempo investido na obra de Deus, não pode compensar ou não compensa a nossa falta de comunhão com Deus. Por que é que nós achamos que porque estamos envolvidos na obra de Deus, estamos envolvidos com Deus? Sabe que você pode estar envolvido na obra de Deus e não estar envolvido com Deus? Porque estar envolvido com Deus é estar envolvido na palavra dele, é estar envolvido na oração, é estar envolvido na oração. Escutamos tanto que a distração é o maior inimigo da unção, e a gente fica bem ponderado e a gente fica bem cuidadoso com essas distrações. Mas às vezes, se não tivermos cuidado, vamos estar usando do serviço à obra de Deus como distração. Porque o que é distração? É aquele que nos tira do foco. Se o serviço à obra de Deus está te tirando do foco, que é Deus e a palavra dele está desequilibrado. Deus nos chama para sermos pessoas, amados, equilibrados. Luciana, por que você está falando isso? Porque quando nós nos doamos demais ao trabalho secular e negligenciamos a nossa família, negligenciamos Deus, começa-se a ver os desgastes. Se a gente se doa demais ao serviço, agora trazendo para a igreja, para a obra de Deus, mas a gente esquece do servir a Deus, a família vai ser a primeira a ser afetada. A gente não é para estudar, para evangelizar.
Estudar a Bíblia para evangelizar. Estudar a Bíblia para pregar. A gente precisa fazer essas coisas para ter a nossa vida estruturada e para que a nossa família esteja estruturada. O que adianta? O Senhor começou a tratar no meu coração, eu comecei a escrever. O que adiantaria se eu me casasse com Beto e eu fosse uma excelente dona de casa, deixasse a casa sempre em ordem, tudo muito limpo, tudo muito organizado, mas nunca dirigisse a minha palavra para ele, a não ser quando eu quisesse alguma coisa em troca. Foi isso que o Espírito Santo tratou comigo ontem. Ele disse: o que adianta você dar o seu melhor para a minha igreja como instituição e você esquecer de falar comigo? O que adianta você se doar todo o seu tempo, toda a sua vida na obra de Deus, na minha obra, e não falar comigo, e não parar para me ouvir? Quem gostaria de ter uma aliança assim? Quem gostaria de ter um casamento assim? Quem gostaria de ter um casamento assim, uma aliança assim? Que deixava tudo organizado na casa, ou que o marido, ele colocava todo o suprimento, deixava a feira, deixava o dinheiro de pagar a água, a luz, o gás, o aluguel, mas nunca dirigia a palavra para a esposa, ou vice-versa. Isso é uma aliança? Não. E por que é que às vezes nós agimos assim com Deus? Usamos do nosso trabalho, usamos do nosso serviço, usamos até mesmo a obra de Deus para querer justificar a nossa falta de comunhão com Ele e com a palavra dEle. Aí depois a gente não entende por que é que a gente está se doando tanto e dentro de casa está a bagaceira que está. É porque a nossa casa é reflexo das nossas vidas. Se a nossa vida não é uma vida com Deus, com comunhão com Deus e com a palavra, não tem como na família isso não refletir em desgastes e em problemas. Você quer sua família funcionando? Vá buscar a Deus. Ah, quem tem que buscar a Deus é minha mulher. Não, quem tem que buscar a Deus é você. Ah, quem tem que buscar a Deus é meu marido. Não, irmãos, quem tem que buscar a Deus é você. Busca você a Deus. Amém. Por que eu tenho que buscar a Deus? Somente para a minha família ser ajustada? Não é para você ser uma pessoa ajustada. Porque se por um acaso o teu esposo ou tua esposa ou os teus filhos não quiserem conversa contigo, pelo menos vai ter um que quer conversa contigo. Se chama Deus. Aleluia. Espírito Santo. Amém? Ele está falando aleluia, já é para chamar vocês para orar. Eu já conheço os códigos. Amém. Vamos orar por vocês agora. Glória a Deus. Mas eu não poderia, amados, deixar de falar isso não. Amém? Aleluia. Fica tranquilo que depois eu vou pregar só sobre isso. Vou pegar os líderes e os liderados dessa igreja. Amém. Viu? Porque se tem uma família que tem que ser ajustada, são as famílias dos líderes e dos liderados da igreja. Porque aí você vai influenciar aqueles que são, por enquanto, só membro. Glória a Deus. Vem aqui como família. Como é que você quer fazer? Vamos organizar dele. Por fila. Venham as duas primeiras filas, né? A gente vai chamando por filas. Se juntem como família. Amém? Se seu filho está aqui, algum parente, ou se você está só, fique tranquilo, porque você nunca está só. Amém? Você nunca está só. Diga: eu nunca estou só. Aleluia. Se você está aqui representando sua família, pode juntar aqui. Eu acho que pode vir a terceira fila também. Eu acho que dá, pelo menos um lado. Aleluia. Você que ficar aí, enquanto você ficar aí, fica louvando junto com o grupo de louvor. Amados, eu creio na nossa família crescendo e avançando. Eu creio, amados, como se da instrução que Deus deu a Noé,
para colocar betume por dentro e por fora da arca, para impermeabilizar a arca, para que a água não entrasse naquela arca. Eu creio, amados, que nós vamos estar impondo as mãos sobre vocês, e vai haver como que um betume espiritual para estar impermeabilizando vocês por dentro e por fora. Eu creio que a partir de hoje o Senhor vai dar mais estratégias e sabedoria para você, como família, como marido, como esposa, como filhos. Nós precisamos disso, amados. Como igreja nós precisamos disso. Nós somos influenciadores. Nós somos aqueles, queridos, que Deus conta conosco para fazermos a diferença na nossa casa, na nossa família. Vamos orar. Senhor da minha casa, o dono do meu coração, confio em Ti. Meus olhos estão em Ti. Não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. Me diz pra eu não me guiar pelo que eu vejo aqui. Vivo pela fé em Ti, meu Deus. O mundo pode me pressionar, mas maior és Tu em mim, Deus, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o dono do meu, e eu confio em Ti, e a minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor. Pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me pressionar, mas maior és Tu em mim. Vida
viver seguro em tuas mãos. Estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que eu vejo aqui. Eu vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me pressionar, maior és tu em mim, Deus, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o dono do meu coração. E eu confio em ti. E a minha alma canta, e a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. E a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o dono do meu coração. Confio em ti. E a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Agora gostaria de pedir aos pastores que já receberam oração para nos ajudar orando pelo
Pastor David, Karen, Pastor Jorge, Cleide, os pastores que já receberam a oração, Marcelo, para nos ajudar. desistir. Seu amor nunca mudou.
sem fim. Sua casa edificada sob a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela
descanso em tua graça. Descanso seguro em tuas mãos. Descanso em tua graça. Descanso seguro em tuas mãos. E se eu passar
ainda não receberam oração, seja diáconos, grupo de louvor, queria que vocês viessem aqui à frente. Fica só Tiago no teclado, que a gente já orou por ele. Aleluia. Aleluia. Carlinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Os Senhor. pastores podem nos ajudar. Pastor Jurandir, Carla, pastor Jorge, o Herto, Jaque e Dalmo. Por aqui. Oh, glória Vamos a orar Deus. pelos trabalhadores Amém. da nossa igreja. Toda família ela é alvo de Satanás, mas aqueles que servem na obra do Senhor, aí ele vem com mais força, para que o nome do Senhor ele venha a ser envergonhado. Mas o nosso Deus, ele é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Ele é maior. Aleluia. Só quem não recebeu a oração ainda é que vem aqui à frente.
todas as nações. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus, a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Todos receberam oração? Amém? Glória a Deus. Segurem isso que vocês receberam. Guardem. Firmem isso na vida de vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui talvez tiveram um relacionamento frustrado, não é? Hoje não estão estabelecidos como família. Mas lembra que Deus é o grande eu sou. Amém? Ele é o grande eu sou. E Ele é aquele que atende os desejos do nosso coração. Então eu creio que Deus está estruturando você para uma nova etapa da sua vida. E uma etapa muito alegre, muito feliz, de muita prosperidade, de muita aceitação e de muito amor. Você precisa ser amado, você precisa ser amada. Deus vai estar providenciando isso. Amém? É certo que passamos de meio-dia, foi diferenciado hoje. Precisamos ter esse momento de oração. Eu quero agradecer pela presença de todos vocês, né? Por esse tempo onde nós estamos nos expondo. E, se possível, depois você pega as mensagens dos 4 domingos, né? E quando puder, quando quiser, escuta. Deus tem falado comigo e com Lucerna já há algum tempo. Mas vai acontecer. Nós vamos escrever livros sobre família. Famílias precisam ouvir isso, sabe? E nós vamos sim, com aquele que o Senhor tem compartilhado conosco, os dons que Ele tem trazido para nós. Nós não podemos ser represa. Nós precisamos que essa palavra seja espalhada mesmo. E eu sei que tem muitas pessoas que, como por exemplo hoje, recebem o maná em lugares que nunca me ouviram, nem me viram, nem talvez nunca me vejam. Estão sendo alcançadas. Assim pessoas serão alcançadas por livros inspirados pelo Espírito, para trazer um lar fortalecido na vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Hoje à noite nós estamos realizando a Santa Ceia, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração
E eu digo, amados, hoje a porca tosse o rabo. Amém? Então não falta, se você puder estar conosco a partir das 18 horas, venha. Será um culto de ceia poderoso. Amém? Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus quer falar com o nosso coração. Abraça pelo menos 3 ou 4 pessoas. Amém? E sejam abençoados na prática da palavra.